Bom dia a todos. É com enorme prazer que nós estamos aqui dando a abertura à primeira roda de conversa, né, sobre a temática educação ambiental. Eu me apresento, né, como mediadora nessa manhã, sou componente da equipe de realização deste evento, Natana Castro. E nessa manhã nós teremos uma interação, né, de saberes, troca de saberes, compartilhamentos de informações, de conhecimentos que agregarão e muito, né, em nossa vida, tanto na ciência empírica como na ciência científica. E por mais, ao longo dessas horas que iremos passar, nós queremos convidar você que está aqui conosco, né, de forma distante, se você está em outro estado, eu quero que você deixe seu nome, que você possa interagir conosco no decorrer dessa manhã. Você pode, sim, formular suas perguntas, as inquietações geradas ao decorrer de cada palestra. Você pode sinalizar da onde você é, de qual instituto, e aí nós vamos estar, então, conversando, porque vamos ter hoje uma manhã muito produtiva, vai ser algo muito proveitoso, e no final nós vamos ter várias trocas, né, de saberes, de conhecimentos. E a partir de agora, eu gostaria de convidar, né, a trazer para estar conosco o coordenador que idealizou, juntamente com a sua equipe, os demais membros e convidados, essa programação da primeira roda de conversa sobre a temática educação ambiental. E eu convido, então, e eu passo agora a palavra para o professor doutor Lacerda, como a gente chama carinhosamente, que tem algo a trazer para nós, né, para compartilhar com você que está aqui nos assistindo. Então, eu passo agora a fala para ele e vamos aproveitar essa manhã. Obrigado, Natana. Inicialmente, bem-vindo a todos. E é um momento fundamental, é uma marca no nosso campus, esta roda de conversa. Nós estamos iniciando uma ação, uma feitura, uma prática que tem como principal objetivo construir práticas, mas principalmente possibilitar horizontes e sensibilidades para uma temática que é tão urgente. Não existe temática mais urgente no nosso século que não seja a questão ambiental. Ela vai determinar o fluxo do nosso caminhar futuro, já determina no presente, e por conta daquilo que não só os estudiosos, a sociedade de modo geral vem se mobilizando em torno dessa temática, a gente precisa encarar a educação ambiental como um instrumento necessário, mas, de novo, urgente em nosso contexto. O último relatório do IPCC, as situações dos nossos biomas, os nossos 3 biomas principais no Brasil, chamam essa atenção. E nós, residentes da Amazônia, nós temos uma responsabilidade e um compromisso, não só por estarmos aqui, mas por termos a necessidade de vivência e do nosso existir a partir dessa interação com o meio no qual estamos inseridos. Por isso que essa questão ambiental ela é uma urgência. E aí ela é urgente para nós pensarmos em todos os âmbitos, no âmbito escolar, no âmbito não escolar, na vivência familiar, na interface com os meios produtivos, com as grandes corporações, porque a educação ambiental ela não é uma proposição ingênua. Nós sabemos que o indivíduo sozinho ele não vai conseguir movimentar ou mobilizar ações suficientes para fazer uma mudança necessária e urgente naquilo que a gente está vivenciando. Mas a construção de sujeitos críticos mobiliza isso. E é isso que nós acreditamos, e é isso que a gente quer desenvolver junto com os nossos alunos no campus CMDI, com o IFAM, mas principalmente fazer essa interlocução com a sociedade civil. Por isso somos todos responsáveis. Agora a gente faz esse primeiro momento online, ainda por conta da pandemia, desse flagelo que acometeu a nossa sociedade nesses últimos 2 anos,
mas a gente acredita que com o nosso retorno presencial, e aí já indico isso aos nossos alunos, aos professores que estão aqui conosco, que nos acompanhem quando retornarmos presencialmente em outras atividades que reportem a necessidade dessa discussão sobre a educação ambiental, para que ela, de fato, seja um exercício crítico do sujeito nessa relação com o seu ambiente. Por isso, eu agradeço a presença de todos, carinhosamente agradeço a presença dos nossos alunos, dos professores que estão aqui participando, interagindo, que estariam em aula nesse momento, mas cederam o seu tempo para participar e para que esse evento acontecesse. Agradeço aos nossos convidados que vão participar dessas nossas 4 rodas de conversa, a professora Bruna, que vai estar logo em seguida, ao professor Saulo e a professora Aldenisa, a professora Ana Lúcia, que é nossa construtora, nossa companheira no Clube Ambiental, e também ao coletivo, através do Daniel, que é biólogo, coletivo Lixo Zero, que faz um trabalho fantástico aqui na cidade de Manaus. Esse trabalho ele não é feito sozinho, a gente está na coordenação, mas tem uma equipe que eu quero apresentar a vocês brevemente, para nós passarmos para a próxima apresentação. O Clube Ambiental, ou Clube de Educação Ambiental, é um projeto de extensão do nosso campus, e ele está organizado comigo, como coordenador, é a professora Ana Lúcia, mas nós temos a participação de vários alunos que fazem com que esse projeto, isso, na verdade, são os nossos braços, as nossas mãos que possibilitam a efetividade deste projeto. Então, nós temos a Natana, que está mediando este encontro pela manhã, nós temos a Maria Érica, que vai mediar o nosso encontro pela tarde, nós temos a Adriana, o Marcos, que vão estar interagindo diretamente com vocês, junto com o Renier, e nós temos o Danilo, que é nosso aluno do integrado, que vai estar desenvolvendo aí atividades e vai estar colocando no chat também uma percepção, uma pesquisa rápida sobre a questão do lixo eletrônico. Além desses dois, nós vamos receber mais voluntários, já convido todos vocês que queiram participar, e é isso que o Danilo vai perguntar aí no chat, na interação, inclusive estendendo aos professores que queiram participar do clube. A gente já está de braços abertos para acolher todo mundo e efetivar a nossa participação e desenvolver as nossas atividades. Esse clube, objetivamente, ele quer construir de novo práticas e sensibilidades, é esse o roteiro do nosso clube. E para isso ele vai atuar em algumas etapas. Essa é a primeira etapa que nós estamos desenvolvendo, essa interlocução a partir do campus, que nós estamos inseridos com a sociedade, mas nós já temos programadas ações em outras escolas, uma escola da rede estadual e outra da escola da rede municipal, onde nós vamos desenvolver atividades sobre questões ambientais, mas, sobretudo, a ideia é que a gente fomente um startup naquelas escolas também de um clube ambiental. Este é o objetivo, que a gente produza a reflexão, mas a escola também tenha um grupo que discuta, que faça e tenha autonomia de produzir ou de construir essas propostas como o clube ambiental. Além da escola, nós vamos também estar em outros espaços não escolares, não formais, como os museus, como as praças, e ao longo desse percurso desenvolvendo também algumas atividades de investigação. Basicamente é isso, sintam-se todos acolhidos, bem-vindos, vamos desfrutar desta manhã com as discussões, com as proposições. A gente tem uma apresentação bastante generalizada, bastante espraiada, nós temos uma convidada do CETAM, nós temos os professores e convidados da nossa Universidade Federal, e nós temos também a possibilidade de interlocutar com pessoas da sociedade civil que estão se mobilizando em torno dessa questão. Então, para dizer que a gente não está discutindo a educação ambiental só por um parâmetro, por uma ótica, mas por um conjunto de atores que já trabalham, já desenvolvem práticas sobre essa temática que a gente quer encontrar, quer criar uma sinergia para fortalecer essa temática na nossa cidade e o compromisso maior que é a formação dos nossos alunos. Obrigado, bom dia a todos, e eu devolvo agora a nossa transmissão para a Natana para apresentar a nossa próxima palestrante e eu fazer algumas orientações sobre o nosso dia. Bem-vindos e obrigado.
Obrigado, professor José Lacerda. Muito obrigado pelas palavras. Obrigado por idealizar esse projeto, fazer com que ele saísse do papel. Infelizmente, ainda estamos nessa modalidade remota, mas em breve iremos retornar de forma presencial. Eu achei bem interessante aqui a postagem do professor Dilto Lima, que ele diz que nós precisamos continuar, né, esse debate, sim, de forma presencial lá no nosso instituto. E nós vamos fazer isso, professor. Bom, então, como já foi dito, né, pela fala do nosso coordenador, que é o professor José Lacerda, do Clube de Educação Ambiental, nós queremos só enfatizar que qual é o nosso objetivo nessa manhã, o objetivo enquanto projeto, né? Que é, de fato, disseminar esse saber, os saberes ambientais, né, a toda a sociedade. E isso só vai acontecer quando eu e vocês que estamos aqui participando, né, fizermos a nossa parte, né, de segregar. E eu já dou logo uma dica a você. Compartilha, dá tempo ainda, envia para os seus grupos do WhatsApp, envia para os colegas, envia para aquelas pessoas que você sabe que vai, né, ser hoje beneficiada com o que vai ser discutido nessa manhã, tá bom? Então, sem mais delongas, né, eu gostaria de convidar agora a professora doutora Bruna Raquel Couto, né, que ela é bióloga e vai estar conosco nessa manhã. Nós agradecemos de antemão pela aceitação a estar conosco nessa primeira roda de conversa. A professora, ela é doutora em Clima e Ambiente pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, né, o nosso INPA, da Universidade Estadual do Amazonas. Atualmente, ela está associada ao Laboratório de Potamologia da Amazônia, que é o LAPA. Ela tem como experiência, né, infinitas com hidrologia da Amazônia, banco de dados fluviométricos, banco de dados de malária, sistema de informação geográficas e doenças endêmicas, especificamente a malária. Então, nós somos felizes em tê-la aqui nessa manhã. Nós iremos sugar, porque nós estamos, né, ansiosos para ouvi-la e sabemos que ela tem muito a compartilhar conosco nessa manhã. Então, eu passo a fala para ela. Desde já, eu desejo uma boa apresentação nessa manhã e que a gente possa fluir em cada palavra que vai ser, né, hoje explanada aqui na nossa roda de conversa. Então, professora Bruna, fique à vontade. A sala é sua, o público é seu. Oi, Natana, tudo bem? Vocês estão me escutando? Se eu puder ter o retorno. Tá me escutando, Natana? Sim, sim. Nós estamos lhe vendo e lhe ouvindo. Agora eu consegui ter o teu retorno, o teu áudio não estava funcionando, não estava saindo para mim. Aí eu acabei não escutando nada do que você falou, mas tudo bem, a gente pode continuar. Desde já eu agradeço o convite do professor José por estar aqui presente na roda de conversa, falando nesse assunto que é tão importante quando se trata sobre meio ambiente. Eu acredito que o meio ambiente nunca é um assunto que deva ser tratado de lado. Sobretudo, ele precisa ser tratado com urgência, porque é um assunto que acomete muito as nossas convivências, acomete muito as nossas relações dentro do aspecto social, econômico e também dentro do meio ambiente. Eu posso fazer o compartilhamento aqui de uns slides? Esqueci, né? Vou tentar aqui. Só um minuto. Então, vamos lá. Hoje eu separei um tema que, no meu ponto de vista e no ponto de vista de vocês, nós sabemos que é muito importante. Quando a gente fala sobre educação ambiental e todas as suas práticas dentro do meio ambiente, nós não podemos deixar de falar sobre aquilo que nós geramos a partir de nosso consumo, a partir da fabricação dos materiais, que é a própria geração dos resíduos, chamados resíduos sólidos.
Então, quem é a Bruna? Quem sou eu? O meu nome é Bruna Wolfart Couto. Em 2006, eu finalizei a minha universidade em licenciatura em Ciências Biológicas pela UBRA. Em 2011 e 2015, eu finalizei o mestrado e doutorado no programa de pós-graduação em Clima e Ambiente pelo INPA-UEA. Esse ano eu estou finalizando a minha especialização em tecnologias educacionais em docência na educação profissional e tecnológica pela Universidade do Estado do Amazonas. Em 2018, eu trabalhei como bolsista da Universidade do Estado do Amazonas para o curso de Ciências Biológicas e desde 2018 eu venho atuando como instrutora do CETAM, prioritária do meio ambiente. Então, quando a gente fala sobre educação ambiental, quando eu penso em educação ambiental, ou quando vocês que estão aí em casa pensam em educação ambiental, o que vem à cabeça de vocês? Eu sei que vocês estão em casa, hoje a gente está no sábado, está todo mundo um pouco de folga dos seus afazeres, mas e no dia a dia, no seu cotidiano, durante a semana, quando vocês precisam ir para a escola, ou para aqueles que ainda estão estudando em metodologias remotas. A gente sabe que temos práticas, nosso cotidiano é bem puxado, nós vamos ao trabalho, nós vamos fazer os nossos afazeres do dia a dia. Ainda, neste exato momento, estamos consumindo muita energia elétrica por estarmos em casa, por estarmos usando o pacote de dados da internet para estudar em casa. Mas existem vários ações da nossa parte e dentro da sociedade que consome de recursos que a própria vida nos oferece. E o quanto que isso pode estar afetando o meio ambiente. Quando a gente fala sobre o meio ambiente, a gente precisa entender todas as suas associações, como que o meio ambiente está associado com outros fatores. Um desses fatores que eu posso destacar para vocês, quando a gente pensa em meio ambiente ou fala sobre o meio ambiente, é a própria preservação do meio ambiente, como esse ambiente ele precisa estar em condições adequadas de preservação para não afetar a biodiversidade e as pessoas que acabam morando ao redor dessa biodiversidade. Outro fator que é importante destacar quando pensamos em meio ambiente, ou até mesmo em educação ambiental, são as florestas. Aqui na nossa região amazônica, somos providos de muita floresta. Floresta amazônica, ela é rica em biodiversidade, rica em animais. Então, isso é importante para a nossa identidade também e para a preservação da natureza. É importante pensar nos cursos d'água, quanto que essa disponibilidade hídrica ela é importante para o nosso consumo, para o consumo dos ribeirinhos que vivem em torno desses cursos d'água. É importante também para o transporte hidroviário, que é um ponto importante dentro desse aspecto hidrológico. É importante pensar nos animais, o quanto esses animais eles têm a necessidade de ter um ambiente equilibrado para fazer todos os seus processos ecológicos. Outro fator que é importante, que deve ser ressaltado quando pensamos em meio ambiente, são as questões climáticas. O quanto que as alterações no ambiente podem estar afetando, influenciando nas alterações do clima, que nós podemos perceber com as variabilidades hidrológicas, com as variabilidades na chuva. Há um tempo atrás, nós pudemos experimentar a entrada da quantidade de água ali no nosso centro de Manaus. Então, quanto que essa variação climática ela pode estar acometendo quanto que ela está acometendo para que essas situações aconteçam. Os impactos ambientais provocados pela industrialização, pelo desmatamento, pelo aumento do consumo, que, consequentemente, vai aumentar a quantidade de lixo que é descartado nos aterros sanitários.
e principalmente nos lixões, né, que é uma característica forte, principalmente do nosso estado, quando a gente fala sobre lixo. Nós falamos sobre lixo, a gente pensa no nosso país como um todo, mas o nosso estado, ele ainda assim, em muitos municípios apresentam muitos lixões a céu aberto. É importante também pensar sobre reciclagem, sobre reutilização, todos esses processos que visam minimizar esses materiais que, de certa forma, nós consumimos e que vão ter que parar em algum lugar. E o lugar apropriado, quando ele já tem todo o seu uso finalizado, são nos aterros sanitários. Mas e quando ele ainda pode ser reutilizado e quando ele ainda pode ser reaproveitado? O que fazer com isso? Um ponto importante também, quando pensamos em meio ambiente, é pensar no comportamento das pessoas, sobre a falta ou sobre a sensibilização que essas pessoas têm relacionados aos seus hábitos, ou como os seus hábitos eles podem provocar efeitos negativos no lugar onde se vive, ou então, em uma escala macro, provocar efeitos negativos no meio ambiente e outras gerações, outras pessoas sentirem esses problemas advindos das suas práticas. Um ponto importante também falar sobre meio ambiente é a própria disposição do lixo, como que nós devemos armazenar nosso lixo de maneira apropriada, como que as nossas ações podem impedir o que esse lixo acabe caindo nos rios, algo tão comum na nossa cidade que nós vemos em algumas épocas do ano, o rio cheio de garrafas PETs e de outros materiais. Como que os nossos hábitos podem minimizar esse lixo que vai acabar impactando diretamente o meio ambiente e a sociedade. Além disso, falar sobre práticas sustentáveis, linkar todos os setores que dizem respeito à economia, o ambiente e o aspecto social, que são fatores importantes e que formam o tripé da sustentabilidade. Portanto, relacionar o meio ambiente com esses fatores são formas efetivas de promover a educação ambiental. Tá, mas o que é educação ambiental? Em 1999, foi disposto uma lei 9.795, que se chama Política Nacional de Educação Ambiental. Essa política, ela ela nasceu a partir de muitas conversas, de muitas regiões no aspecto internacional, aspecto nacional, e que a partir da década de 70, 80, por conta da preocupação do que vinha acontecendo com a Revolução Industrial, começou-se a dar atenção justamente para as ações do homem para o meio ambiente. Portanto, a educação ambiental, a preocupação do meio ambiente, ela veio surgindo em passos devagares, mas ela nasceu. Então, dentro dessa lei, no artigo 1º, ela traz o conceito sobre o que é educação ambiental. Essa educação são processos por meio dos quais o indivíduo, ou seja, você e a coletividade, ou seja, a sociedade, ela constrói valores sociais, constroem conhecimentos, habilidades, atitudes, práticas essas que são voltadas para a conservação do meio ambiente. A educação ambiental, ela é dita aqui no artigo 2, ela é um componente essencial e ela deve ser permanente da educação nacional. E ela deve estar presente tanto em caráter formal, dentro das escolas, dentro das organizações educacionais, universidades, como em caráter não formal, que é na comunidade, que são nas indústrias, que são em oficinas que são feitas em ambiente fora do ambiente escolar. Dentro dessa lei, ela destaca, em alguns incisos, os princípios básicos da educação ambiental. No inciso 2, ela diz que é preciso haver uma concepção do meio ambiente em toda a sua totalidade.
Esse meio ambiente ele deve considerar interdependente do meio natural, do meio social, econômico e cultural, justamente para dar esse enfoque de sustentabilidade. Não olhar o ambiente ou o meio ambiente somente no aspecto ambiental, mas em todos os fatores que vão influenciar para esse meio ambiente realmente estar atuando de forma de uma qualidade ambiental, tanto para quem vai se beneficiar do meio ambiente, quanto para aquelas empresas que estão ali atuando, porque a gente sabe que a economia ela é muito importante numa sociedade, então é preciso haver um balanço da economia e o aspecto social que está relacionado também com as questões do meio ambiente. No artigo 5 desta política, ela fala sobre alguns objetivos fundamentais da educação ambiental. No inciso 4, ela diz que é preciso ter o incentivo à participação individual e coletiva. É importante que as pessoas elas se sintam motivadas a participar, não por conta que está todo mundo participando, por conta que existe um grupo. Essa motivação, esse desejo, ela precisa partir de forma individual e depois motivar as pessoas que estão ao seu redor. Esse incentivo à participação ele precisa ser permanente, ele precisa ser contínuo e precisa ser responsável, justamente para preservar o equilíbrio do meio ambiente. E essa participação individual, essa defesa do meio ambiente, ela precisa ser um exercício da cidadania de cada um. O artigo 10, ele indica que a educação ambiental, ela precisa ser uma prática educativa integrada, contínua, permanente, em todos os níveis e modalidades do ensino formal, ou seja, dentro das escolas e das instituições. Mas, dentro da política, ela também fala que a educação ambiental, ela precisa ser trabalhada de forma não informal, ou seja, fora do ambiente pedagógico, fora do ambiente escolar. E o que seria a aplicação da educação ambiental não formal? O que ela visa? Ela visa ações e práticas educativas voltadas para a sensibilização da coletividade sobre essas questões que estão voltadas para o aspecto ambiental. Justamente para fazer com que a comunidade, que as pessoas participem ativamente da defesa da qualidade do meio ambiente. E a educação ambiental num ambiente não formal, ela visa difundir informações dos temas relacionados ao meio ambiente, a ampla participação da escola, universidades e ONGs vinculadas em ambientes não formais. Ela visa também a ampla participação de empresas públicas, privadas, para gerar, ou então para estimular o desenvolvimento de programas voltados para a educação ambiental. Para quê? Para que a sociedade ela esteja cada vez mais sensibilizada sobre suas práticas no meio ambiente e como essas práticas, de uma certa forma, elas podem estar prejudicando a nossa convivência com o ambiente. Então, a gente sabe que a educação ambiental ela é muito importante em todos os aspectos. Como eu falei para vocês, a educação ambiental na própria lei, ela indica que é importante falar sobre educação ambiental e ela precisa ser um caráter permanente em espaços formais e em espaços não formais. Para quê? Para que a população, para que a sociedade ela esteja cada vez mais sensibilizada de suas práticas. Mas eu pergunto para vocês, qual é a importância da educação ambiental para a geração dos resíduos sólidos? Alguns de vocês podem estar aí da casa de vocês perguntando, mas o que são resíduos sólidos, Bruna? Resíduos sólidos, como a sociedade vê, é tudo aquilo que sobrou, tudo aquilo que já foi usado de uma certa forma e que vira lixo. Mas resíduos sólidos vai muito além daquilo que colocamos como imagem de lixo. Resíduos sólidos, como a própria norma 10.004, que classifica os resíduos, ela diz que é tudo aquilo que é residual, que pode ser sólido e semissólido. Só que os resíduos, diferentemente do lixo,
ele pode ser reaproveitado, ele pode ser reciclado, e o lixo que é caracterizado como rejeito, ele já chegou ao seu, digamos, ao seu ciclo final. Já não consigo mais fazer nada com ele, então eu pego e eu disponibilizo aquele material que não serve mais para nada e mando ele para o lixo, porque ele vira lixo mesmo. Tá, mas os resíduos, tendo essa característica sendo sólido e semissólido, ele pode ser de diversas origens. Ele pode ser, por exemplo, de origem industrial, pode ser de origem de saúde, de saúde, que são dos hospitais. Ele pode ter origem urbana, que é esse resíduo que nós geramos dentro das nossas casas. Ele pode ter diversas origens. E esse resíduo, ele em algum momento, ou ele vai para um aterro sanitário, em que ele vai ter a sua destinação final, ou ele vai cair no meio ambiente. E a quantidade desses resíduos, ele vai provocar uma sobrecarga de materiais no ecossistema, gerando diversos impactos no meio ambiente. Então, esses resíduos, eles podem ser classificados de acordo com 3 critérios. Quanto à sua natureza física, ele pode ser seco, pode ser úmido, a partir da sua composição química, sendo orgânico ou inorgânico, e também levando em consideração os riscos potenciais que aquele resíduo pode provocar no meio ambiente, sendo ele apresentando riscos perigosos, riscos de inflamabilidade, de corrosividade, até mesmo de patogenicidade, toxicidade. Um resíduo, às vezes, no meio ambiente, dependendo das suas características, ele apresenta um grau de periculosidade e vai afetar diretamente aquele ambiente. Mas ele pode não ser perigoso, mas ainda assim pode influenciar no aspecto ambiental. Portanto, esses resíduos, eles comprometem o meio ambiente. Se eles forem parar no ambiente de forma inadequada, eles vão comprometer o meio ambiente. E esses resíduos, grande parte das vezes, eles são acometidos pelos fatores como, por exemplo, o aumento populacional, a intensidade da industrialização, toda essa lógica consumista que é necessário para que a sociedade ela tenha o seu crescimento, ainda assim, essas práticas ou formas inadequadas de disposição daquilo que nós consumimos e que sobrou, ela vai afetar o meio ambiente, provocando problemas que nós vemos na nossa cidade. Se a gente for na época de cheia mesmo dos rios, ou então na parte da vazante que o rio ele já recuou, a gente vai ver ali naquela parte do centro, onde os barcos eles ficam atracados, a gente vai ver uma quantidade muito grande de lixo. Muitas vezes a população do entorno, ela tem o hábito, é cultural mesmo, isso é até bem triste, porque chega a ser cultural a pessoa jogar o lixo nos rios, pensando que a própria natureza, a própria hidrologia, ela vai dar conta daquilo, ou então eu vou jogar e não quero saber para onde que ele vai. E esses problemas, eles podem provocar morte de animais, como a gente sempre vê nos noticiários. Eu acredito que alguns de vocês já devam ter visto ou ouvido falar sobre o mar de lixo que tem no Oceano Pacífico. É uma extensão quilométrica de lixos advindos de alguns países ali próximo do México, de Belize, de Honduras, que acaba por colocar o lixo de maneira inadequada, caindo no oceano, e os animais à procura de alimento, ou então pensando que, sei lá, um saco plástico ele é uma água viva, eles vão consumir esses resíduos, provocando a morte dos animais. A própria falta de saneamento, ela provoca doenças por conta de habitações que estão em lugares de invasão, em que não tem água potável, que não
a entrada de sistema de coleta de lixo, e esse lixo disposto de qualquer forma, ele vai acometer doenças na população. Portanto, a forma incorreta do descarte ou acúmulo inadequado em alguns locais, eles provocam muitos problemas ambientais e sociais. Portanto, a educação ambiental, ela é um fator importante e imprescindível justamente para gerenciar o descarte adequado desses resíduos, porque a educação ambiental, ela vem como um instrumento de reflexão em que as pessoas, elas são instruídas sobre o seu papel na sociedade, sobre o seu papel no meio ambiente e quanto suas atitudes, elas podem provocar pontos negativos e quanto as suas atitudes, elas podem melhorar o ambiente em que elas vivem. Eu falaria que a educação ambiental, relacionado à geração de resíduos, o seu ponto mais profundo que vai atuar nesse gerenciamento do lixo, daquilo que a gente acaba descartando muitas vezes de forma inadequada, é justamente a parte de sensibilização das fontes geradoras. Quem são as fontes geradoras? Sou eu, é você, seu grupo familiar, e a sensibilização a partir de mim, a partir de você, vai influenciar nossos grupos sociais, que são grupos dinâmicos. Se a gente colocar, por exemplo, um exemplo daquilo que é feito nas escolas de educação infantil, em que a criança ela aprende desde o início como cuidar do meio ambiente, que jogar lixo no chão é errado, ou então que se ela agir de uma maneira que não é legal, que é uma maneira que não é boa para o meio ambiente, ela vai acontecer problemas futuros, e essa criança, ela vai se sensibilizando com esses problemas ambientais e leva esse novo hábito que é inserido dentro do seu ambiente escolar para dentro de casa. Muitas famílias ainda são muito resistentes para mudar os seus hábitos, mas ainda assim a gente consegue perceber como professores que algumas famílias elas acabam se sensibilizando a partir do ponto de vista ou então da atitude do seu filho. Portanto, os educadores ambientais, nós somos responsáveis para dar orientação às crianças, à comunidade, à população, aos estudantes, falar sobre a não geração. O que seria essa não geração? Seria o não consumismo por ele mesmo. Pensar se realmente eu preciso daquilo, ou então começar a balancear o quanto que uma qualidade de um produto ela é importante para quando depois ele for descartado, ele diminuir a agressão ao meio ambiente, começar a pesar. Então, a não geração é um item muito importante, a reduzir, como por exemplo, uma prática simples e que eu já vi que muitos lugares têm adotado, a redução de copos plásticos, por uma caneca, pelo seu squeeze, redução de papel que é gasto, utilizando outros recursos, e fazer a reutilização daquilo que em algum momento não serve mais para mim, mas que pode servir para outra pessoa, reutilizando, aumentando o ciclo de vida daquele resíduo. Portanto, a redução na geração dos resíduos sólidos é uma alternativa aceitável para evitar os problemas relacionados ao acúmulo de lixo. E aí que a Política Nacional da Educação Ambiental, a partir do levantamento da sensibilização, dentro dos seus objetivos, de tudo aquilo que ela acredita que a educação ambiental ela precisa ser estimulada em ambientes formais e não formais, ela vem assegurar todas essas práticas. Essas práticas elas precisam estar asseguradas de um modo sustentável
E essa política, ela é respaldada por muitas outras políticas, como eu cito a vocês, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que ela é um instrumento para mitigar os impactos causados pela má gestão dos resíduos sólidos, pela má gestão, pela má disposição ou pela forma como nós agimos com aquele material residual, produto daquilo que nós usamos, que nós compramos, etc. Essa lei é uma lei que eu diria que é um pouco recente, de 2010, embora ela tenha 11 anos, ainda assim, a gente vê que a lei ela ainda vem a passos muito lentos, justamente para ela ser realmente aplicada, para ser levada a sério, porque quando a gente fala sobre resíduo ou lixo, as pessoas acreditam que só o fato de descartar e me livrar daquele problema já é o suficiente, mas não. Muitos dos problemas que acontecem no meio ambiente é por conta desse lixo que a gente gera dentro das nossas casas. Isso numa escala bem pequena, tá, gente? Pensando numa escala de lixo urbano. Agora, quando a gente vem numa escala muito maior, de lixo industrial, de lixo vindo do comércio, a gente começa a ver que a quantidade de lixo que é gerado, ou então a quantidade de problemas que é gerada a partir disso, ela é muito grande. Então, essa lei, ela prevê a redução dos resíduos, ela fala sobre as origens, que são diversas origens que o resíduo ele pode ser gerado. Ela fala sobre processos de minimização, processos para minimizar os impactos no meio ambiente, processos esses que podem ser aplicados como reciclagem, compostagem, reutilização, e ela vem falando sobre a responsabilidade de alguns tipos de resíduos, como, por exemplo, ela cita na logística reversa. A logística reversa, ela é um momento que a gente começa a verificar que todos nós somos responsáveis pelo lixo que produzimos. Alguns lixos, alguns resíduos específicos, como, por exemplo, resíduos eletrônicos ou alguns resíduos perigosos, existe a necessidade de uma cobrança muito maior, tanto para quem produz aquele resíduo, tanto para quem compra aquele resíduo e também para quem vende aquele resíduo. Portanto, ela indica, ela já menciona quem são os responsáveis, desde a produção até o descarte final. E também ela fala, dentro dessa lei, sobre todo o processo de destinação e disposição que precisa ser ambientalmente correto. Quando a gente fala sobre os resíduos, a NBR 10.004 de 2004, ela trata sobre a classificação desses resíduos. Esses resíduos, como eu já tinha citado para vocês anteriormente, eles podem ser perigosos e podem ser não perigosos. Mas ainda assim, esses resíduos, de uma certa forma, eles podem provocar alterações no meio ambiente. Mas existe uma atenção especial para os resíduos perigosos, porque eles são realmente altamente perigosos para o ambiente, para o local onde ele está sendo descartado, porque ele tem um alto, ele é um potencial contaminador do solo, ele pode ser contaminador do ar, contaminador dos cursos hídricos, e esse tipo de resíduo, esses resíduos perigosos que possuem sua propriedade tóxica, também podendo causar alguma doença para as pessoas, que é o grau de patogenicidade, eles precisam ter um sistema de coleta apropriado, classificação apropriada, tratamento e descarte adequado e rigoroso, justamente para não provocar riscos ambientais graves, nem para o meio ambiente, nem para a sociedade. Dos resíduos perigosos, eu cito alguns como aqueles que a gente conhece, que habitualmente nós temos em casa, que são as pilhas, são as lâmpadas fluorescentes, todo esse material eletrônico. Dentro do material temos as placas e temos metais pesados, que são usados nessas placas. Além desses, temos os resíduos hospitalares,
temos todos esses material residual de seringa, de remédios, de bolsas de sangue, vários outros tipos de materiais, e que, se nós formos pesquisar, nós encontramos vários noticiários do descaso que acontece principalmente com esse tipo de resíduo, que é o hospitalar, que é jogado de forma inadequada em lixões, em que as pessoas habitualmente estão nesses lugares para coletar algum material para vender, para sua sobrevivência, e acabam se infectando, sendo picados por essas seringas, ou entrando em contato com esse material biológico que é altamente contaminante. Além disso, todos os produtos que são derivados do petróleo, que têm alto poder contaminante do solo. Portanto, a educação ambiental, ela é importante na gestão dos resíduos sólidos, porque ela visa e ela vai atuar diretamente na mudança das atitudes da população, da sociedade. Essas mudanças, elas são observadas de forma qualitativa, e essas mudanças, elas precisam acontecer de maneira continuada, nas escolas. Depois, quando vocês saem das escolas, a gente precisa ter uma proximidade com esses aspectos ambientais ou essas preocupações ambientais em ambiente de trabalho, ou na nossa comunidade, na comunidade onde nós vivemos, ou lá no sítio que você participa, a comunidade do sítio. Como que a gente vai aplicar a mudança das nossas atitudes? Nós aplicamos a partir daquilo que a gente aprendeu nas escolas, aprendeu em um ambiente que é fora do ambiente formal, e isso traz uma reflexão, uma conscientização de como a minha ação ela pode estar prejudicando algum lugar ou outras pessoas. A Política Nacional dos Resíduos Sólidos, ela, juntamente com a educação ambiental, ela vem garantir a redução na geração dos resíduos sólidos de forma inadequada, o reaproveitamento de algum material que ele ia ser destinado para o lixo, mas que ele tem uma utilidade para outra coisa, para outra pessoa, bem como o descarte correto, porque a gente ainda sabe que mesmo reaproveitando, depois de usado tudo aquilo que aquele material ainda pode disponibilizar para mim como favorecimento de alguma coisa, algum benefício, quando finalizar eu vou descartar. Até esse descarte ele precisa ser correto. E com isso a educação ambiental ela vem fomentar todo o processo participativo da sociedade na formulação, desenvolvimento e monitoramento dos planos de resíduos sólidos, fazendo com que os nossos hábitos eles sejam o mais sustentáveis possíveis. Por isso que é importante termos muitas práticas ou incentivarmos a prática da educação ambiental dentro e fora do ambiente escolar. E nós, educadores ambientais, precisamos estimular algumas práticas ambientais. Práticas essas que vão estimular o pensamento sustentável, tanto individual como coletivo. Essas imagens que eu mostro para vocês foi uma atividade feita durante um trabalho com o curso de meio ambiente do CETAM, em que esses alunos eles foram convidados a fazerem algo inovador naquela escola ou aproveitar um espaço que era um espaço que não era utilizado, e os alunos tiveram a brilhante ideia de fazer como se fosse um jardim suspenso, reaproveitando muito do que vocês veem nessas imagens, foram tirados do lixo, reaproveitando pneus, garrafas PET, mudas de plantas que eles acabaram pegando em algumas de suas residências, claro. E muito disso daí foi a participação da escola, mas quem fez todo esse cenário, e tenho diversas fotos, mas eu trouxe apenas esses para vocês verem como a criatividade dos alunos, motivados a querer mostrar como que a gente pode usar aquele material que ia para o lixo,
como que a gente pode como que a gente pode mudar o ambiente a partir daquilo que o agride, que a gente muda um ambiente visual com o lixo que em algum momento vai impactar o meio ambiente, vocês entendem? Então, isso daí são práticas dentro da educação ambiental que são muito importantes fazer dentro de um ambiente escolar e até mesmo fora deles. Aqui eu também trago algumas outras fotos de práticas que foram executadas. Também, em todas essas fotos que eu trago para vocês são de práticas executadas por alunos do curso do meio ambiente. Os alunos do curso do meio ambiente, eles passam por uma disciplina que se chama atividades práticas. E esses alunos, eles precisam executar alguma atividade a partir de um projeto que eles criam e eles precisam ter uma temática, e a temática em algumas dessas disciplinas são geração de resíduos, ou gestão ambiental, ou gerenciamento do lixo. E a partir daí os alunos eles começam a ter ideias do que fazer. E nessa foto, na ocasião, acho que a Adriana ela tá assistindo também a transmissão. Ela e o grupo dela tiveram a brilhante ideia de usar vários recipientes de vidro que eram descartados em alguns restaurantes ou que eram realmente guardados pela casa das meninas do grupo, e elas tiveram a brilhante ideia de fazer mini aquários. E elas fizeram essa exposição desse trabalho e acho que algumas desses exemplares aqui, eles foram vendidos até mesmo na instituição, mostrando para vocês que trabalhar com resíduo, como eu tinha dito para vocês anteriormente, a sociedade vê resíduo como lixo, mas ele é muito mais do que isso. Ele é fonte de renda para muitas pessoas. Ele é um ouro escondido. Para quem realmente sabe extrair tudo aquilo que pode ser extraído daquele material que vai ser descartado, você pode ter bastantes rendas em relação a isso. Esse daqui também é uma atividade realizada por uma outra turma do meio ambiente, em que eles utilizaram garrafas, sabe essas garrafas de Skarloff, garrafas de... até esqueci o nome da garrafa, long neck. Elas pegaram, fizeram um lustre de garrafas. Elas foram no lugar, furaram as garrafas, mexeram toda nessa parte de fiação elétrica e fizeram esses lustres a partir de garrafas que estavam jogadas no lixo ou próximos de bares. Elas coletaram e tiveram essa ideia de trabalhar nessa temática. Nessa figura aqui ao lado, acho que do lado direito de vocês, elas fizeram um abajurzinho também com a garrafa de vidro. Elas fizeram a base, foram num lugar, numa marcenaria, fizeram a base de madeira, tiveram algumas ideias com outras pessoas como acoplar essa garrafa, fizeram as conexões elétricas e funcionava perfeitamente como um abajur. Aqui também é outra imagem do que foi feito com garrafas de long neck, garrafas maiores, garrafas de vinho, aqueles vidrinhos de papinha de bebê, de maçã, de comidinha, elas fizeram velas. Isso tudo para mostrar para vocês que são práticas dentro de um espaço formal, mas que podem ser levados para espaços não formais, como, por exemplo, com oficinas dentro da própria comunidade. Digamos, existe uma comunidade que tem uma produção muito grande de vidro, como que aquela comunidade ela pode obter renda? Então, são alternativas que levam a comunidade a aproveitar aquele material que vai ser descartado, ela tira o material que vai cair no ambiente, ou que vai ser descartado nos aterros, e ainda assim ganha renda com aquele material que ia impactar o ambiente. Aqui também já é uma outra turma de meio ambiente que teve a ideia de pegar
esses rolos de fiação, esses rolos que são usados de encabeamento, eles pegaram esse rolo, pediram, acho que de uma empresa que tinha muitos rolos, que eles acabam usando e deixando parado. Elas fizeram uma mesinha, pegaram, lixaram todo esse rolo, passaram verniz, pintaram, fizeram uma pintura, eles estavam pintando ali, e dentro desse buraco aqui, elas colocaram, no dia da apresentação do trabalho deles, que era a defesa do projeto, que é o TCCT, que é o trabalho de conclusão de curso técnico, eles levaram essa mesinha como se fosse um barzinho. Eles colocaram um baldinho aqui no meio desse buraco, um baldinho de gelo, com umas garrafas, uns copos ao redor. Aqui ainda estava inacabado, mas ficou muito legal essa ideia, mostrando para vocês que esse material que é descartado, ele pode ter uma finalidade. E o que mais a gente vê hoje em dia são propostas mais sustentáveis. A galera, ela tem mostrado mais, ela tem se mostrado mais aberta a essas novas possibilidades, ou então ser amigo da natureza, ou essa parte mais, essas questões mais verdes, elas estão em tendência. Aqui foi um trabalho executado pela mesma turma, em que alguns desses grupos moravam próximo de uma serraria, e eles viam que essa serraria, essa parte de Macuco, acho que era um lugar que fazia móveis, não sei, eles jogavam muitas peças de madeira no lixo. Então, eles tiveram a ideia de fazer uma mesa a partir desses pedaços que foram encontrados no lixo, que estava sendo descartados. Então, como vocês olham aqui na figura à esquerda, eles estavam montando a estrutura da mesa. A estrutura da mesa, depois que eles colocaram esses blocos, essas toras cortadas no centro da mesa, eles jogaram resina. Na figura ao lado, na figura à direita, vocês veem que a mesa ela tem essa coloração azul, mas é porque eles colocaram um corante azul na resina, e a mesa ficou super fixa, e mostrando para todos que a gente, a partir da nossa boa intenção, ou até daquilo que a gente tem dentro da gente, a partir daquela criatividade que a gente quer fazer, a gente consegue fazer coisas maravilhosas com aquilo que está jogado, que está descartado. Isso aqui foi também com outra turma. Nós estávamos na época natalina, se foi final de novembro, e a proposta era fazer materiais natalinos a partir de materiais que a gente ia jogar no lixo, como as próprias garrafas PETs, essa árvore de Natal que vocês veem aqui, bem no centro, abaixo, é uma árvore de Natal feita apenas de garrafa PET. É uma árvore que foi feita pelas alunas, a guirlanda aqui em vermelho, que foi feita apenas da base da garrafa PET, a parte de baixo, que não foi usada para a árvore. Vejam que a parte da árvore é a parte do centro da boca da garrafa, e depois ela foi recortada. E a base, que não foi usada, ela virou como guirlanda. Bem como vários outros produtos que foram produzidos pelos alunos. Aqui foi uma exposição dessa mesma turma, levando todo esse material que foi feito e mostrando para os alunos, que a gente sabe que é importante ter essa proximidade e levar toda essa questão prática dentro da educação ambiental para as crianças. As crianças ficam maravilhadas de ver que aquilo que ia ser jogado pode virar um objeto de decoração, ou então pode virar algo que a mãe dele ou que o pai dele pode ter ideia para vender. Então, isso foi um momento bem legal que as práticas com esses alunos de meio ambiente puderam proporcionar tanto para nós professores, quanto para os alunos do meio ambiente, quanto para os alunos da escola que estava recebendo a amostra desses materiais.
Portanto, a educação ambiental relacionada com os resíduos sólidos, elas podem ser apresentadas a partir de 3 princípios. Quais são esses princípios? Reduzir esse material que a gente vai estar gerando de maneira desproporcionada, reutilizar aquele material que a gente gerou e que a gente não sabe mais o que fazer, como que eu vou reutilizar? Ou se eu não reutilizar, para quem que eu devo fornecer e aquela pessoa vai fazer algum processo de reciclagem? E ganhar economicamente, ajudar na economia, no ciclo econômico de pessoas que precisam desses materiais reciclados, que são as cooperativas de resíduos. Portanto, a ação dentro da educação ambiental ela pode ser aplicada por qualquer pessoa em qualquer lugar, basta a pessoa ter realmente vontade de querer mudar, de sensibilizar e de aplicar ações criativas daquela sua ação. Penelope Silva, 2008, eles fazem uma afirmação que eu acredito que ela é perfeita, em que eles dizem que a educação ambiental é uma intenção da prática social. Então, a educação ambiental, todo aquele conhecimento que a gente tem dentro da escola, aquele conhecimento que a gente tem fora da escola, em algum momento ele vai virar uma prática social. Eu vou praticar aquilo que eu aprendi. E eu praticando isso, eu estou mostrando aquilo que foi impresso individualmente em mim. Eu mostro o que está impresso em mim em caráter social. Eu mostro para as pessoas aquilo que eu aprendi, aquilo que eu mudei, refletindo na relação com as pessoas e também da minha relação com a natureza. Portanto, a educação ambiental ela acaba sendo uma mediadora da apropriação do sujeito, do eu, com a minha relação com o ambiente ou no lugar onde eu vivo. Dessa forma, transformando o seu contexto e toda a sua totalidade histórica. Essas foram as referências que eu utilizei nessa apresentação que eu mostrei para vocês, e eu finalizo com a citação de Paulo Freire, em que ele diz que a pessoa conscientizada tem uma compreensão diferente da história e de seu papel. Ela recusa acomodar-se, mobiliza-se, organiza-se para mudar o futuro. E aí, vamos mudar agora? Acho que não dá mais para esperar. Eu agradeço pela atenção de todos. Aqui embaixo encontra-se o meu e-mail. Qualquer dúvida, eu estou aqui para conversar com vocês. Acho que finalizei. Pronto. Muito obrigada, professora Bruna, pela explanação nessa manhã. Eu acredito que, assim como todos os participantes, nós temos muitos alunos presentes nessa manhã. Nós temos alguns professores que estão aqui conosco, a professora Luciane Lopes de Souza, o professor Dilton Lima, a professora Ana Lúcia Soares, o professor Juan Gabriel, que está aqui conosco. Nós estamos muito satisfeitos com o que foi explanado. Eu acredito que tem algumas perguntas, e aí, caso a senhora queira responder, né? A senhora fica à vontade, mas de antemão a gente agradece por tudo que foi explanado. Eu quero dizer aos nossos alunos que nós vamos disponibilizar, se a professora autorizar, a apresentação dos slides, porque alguns alunos eles estão pedindo, né, esse compartilhamento, e eu acredito que o material é bem enriquecedor, e conforme for, nós vamos estar disponibilizando o link de direcionamento da apresentação. Tudo bem? A Anne Venâncio aqui diz que foi uma excelente explanação. O professor Dilton, ele parabeniza, e ele também finaliza com... Gostou muito, né, do que a senhora pontuou na sua apresentação, na fala do nosso querido Paulo Freire. Deixa eu fazer aqui a leitura.
O pessoal também disse que viu um leque de criatividade que foi produzido pelos seus alunos na fala e na sua apresentação da explanação dos exemplos, né, do que se pode ser feito com os materiais que seriam descartados ao lixo. Então, o pessoal aqui está dizendo que são ideias muito criativas e inovadoras que dá para ser feito, né, em casa e levar assim, para os espaços escolares, os espaços não formais também. Bom, eu não sei se tem alguma pergunta que possa ser gerada para passar aqui na tela, o pessoal que está nos assessorando da mídia, se quiser jogar, para que eu possa fazer a leitura. Tem aqui uma do professor Dilton, né, que ele diz que como que nós podemos despertar essa preocupação no nosso bairro e na escola, enfim, na nossa comunidade, né? De que forma que a gente pode despertar, então? A gente pode despertar, eu acredito que a gente pode fazer da maneira reversa. Ao invés de a gente ficar, porque acho que todo mundo aqui sabe dos problemas que as nossas ações podem provocar no meio ambiente. E todo mundo, a grande parte das pessoas, elas têm informação em casa. Elas sabem que algumas atitudes que ela vai ter no meio ambiente vai provocar algum certo tipo de impacto. Então, acho que a galera ela já tem esse entendimento. Então, não partir desse ponto de vista de apresentar o problema, ou então ficar falando sobre esses problemas que muita gente, quando fala sobre o meio ambiente, fala: ai, não, isso é chato, ai, isso de novo, já sei. Faz pelo lado reverso, faz pelas práticas, alguma atividade prática, alguma atividade que ela é criativa, mostrando que realmente pegar alguns tipos de materiais, eles podem ter outro tipo de função dentro da nossa casa, eu posso reutilizar, que a gente sabe que o exemplo, ele muitas vezes ele atua mais de uma forma mais certeira do que a teoria. Então, partir pelo exemplo, porque a maioria das pessoas elas estão um pouco cansadas de teoria, desse bababá, de ficar falando. Não estou dizendo que isso não é importante. Eu acho que é muito importante, mas pelo meu ponto de vista de saber que as pessoas já não querem mais escutar sobre isso, não querem falar sobre o meio ambiente ou sobre os problemas que acontecem, e pelo lado reverso, vamos voltar à nossa prática, a prática de atuação, de atuar, de mostrar o nosso exemplo, para aí fazer com que as pessoas se sensibilizem daquilo que elas já sabem que acontece. Isso. Professora, a senhora também poderia compartilhar conosco, né, os programas e cursos, né, que a senhora já está mais a conhecimento, para que a gente possa estar passando para os nossos alunos que estão aqui presentes. Eu acredito que o CETAM ele oferece, né, cursos. O nosso próprio projeto hoje, o Clube de Educação Ambiental, ainda ele não está na prática, mas nós temos propostas, né, para desenvolver nos espaços escolares, que são algumas escolas parceiras conosco. E aí, já de antemão, levar esse gancho, né, do que a senhora mostrou, dessas iniciativas para dentro da escola, mas a senhora também poderia compartilhar conosco aonde que eu posso encontrar, né, se eu me interessar em fazer um curso para me aprimorar, para receber mais algumas informações, porque criatividade brasileiro tem, ele só precisa de uma instrução, né, de uma mediação. Sim, verdade. Olha, o CETAM, ele atua no Estado desenvolvendo um trabalho social muito, muito importante dentro da parte da educação. São cursos técnicos de diversas áreas, curso técnico de automação, de eletrônica, de técnico de enfermagem. E eu tenho trabalhado dentro de cursos que visam essa parte do meio ambiente, que tem o curso técnico de meio ambiente, e tem outros cursos, tem cursos de resíduos, que são cursos de especialização técnica de resíduos sólidos, e dentro desses cursos existem algumas disciplinas
normalmente são as últimas. Essas disciplinas, elas são, no meu ponto de vista, elas se equiparam a um trabalho de conclusão de curso, como se fosse um TCC, só que é a nível técnico. E esses alunos, eles precisam fazer os projetos daquilo dentro da temática que a disciplina propõe. Às vezes são temáticas dentro da área da gestão ambiental, temáticas dentro da área de resíduos sólidos, temáticas dentro da área de preservação. E eles são convidados a fazer práticas dentro dessas temáticas. Como os alunos eles acham um pouco mais fácil trabalhar nessa parte de reciclagem, de reutilização, que é algo que não é muito difícil, eles são motivados a partir daquilo que eles já conhecem do seu contexto, daquilo que eles veem nas suas localidades, nas dificuldades que alguns bairros encontram, e eles começam a praticar algumas ações, como, por exemplo, eu não citei de um grupo que trabalhou com utilização de óleo, algo simples, que a gente gera na nossa casa, acho que semanalmente, a gente frita, faz alguma coisa, e aquele óleo, ele acaba ficando velho e a gente precisa colocar ele em algum lugar. A maioria das pessoas faz o quê? Joga no ralo. Mas uma parcela, coloca na garrafa. Para quê? Para dar para alguém, para dar para o fulano que faz sabão, ou para uma empresa que trabalha com o beneficiamento do óleo. E esse grupo específico que eu estou falando para vocês, trabalhou com essa parte de óleo, porque elas viam que uma comunidade que essa minha aluna, ela tinha um sítio, essa comunidade, ela tinha essa falta de ter oficinas que levasse essa pauta de meio ambiente, e essa comunidade ela queria trabalhar com alguma coisa que gerasse renda. E foi aí que ela teve a ideia. Ela viu que algumas delas jogavam o óleo na rua mesmo. Eu não sei o que faz, então, eu vou ter uma ideia, eu vou levar essa ideia para essa comunidade, para esse grupo de mães dentro de uma comunidade, acho que era do Iranduba, e ela fez com que essas mães guardassem os óleos, e ela foi lá, e essa minha aluna, ela não sabia fazer o sabão, ela aprendeu, ela ficou no YouTube de várias vezes, várias tentativas, porque a primeira deu errado, o sabão não deu certo. A segunda, ela usou uma soda cáustica que não era mais apropriada. Acho que na terceira tentativa ela conseguiu. E com isso, ela já foi ensinar as mulheres dessa comunidade a como fazer e como vender, como ela, além de, claro, beneficiar o ambiente, não descartando aquele óleo nem na pia, nem lá no chão, que eles, sei lá, onde que eles jogavam, ainda assim ela podia gerar renda com aquela atitude. E eu acho que isso é muito interessante, é muito legal ter essas ideias, todas essas ideias dessas práticas que tiveram aí, foram de alunos que eu acabo estimulando. Vamos lá, vamos procurar uma ideia legal, uma ideia interessante, aquilo que tem da casa de vocês, aquilo que está guardado e que vocês podem reutilizar. O que a gente pode fazer? Na época do Natal, a gente estava em época natalina, então a gente já tinha uma temática. Vamos tentar fazer tudo de árvore de Natal, de materiais natalinos, apenas com material reciclado, apenas com material que está jogado no lixo. E os alunos, eles vou estimulando, eles vão fazendo, eles precisam apresentar o projeto físico, né, daquilo que eles querem, qual que é a intenção, mostrando qual que é a problemática de se trabalhar com resíduos sólidos e qual que é o benefício que a sociedade ela vai ganhar com a utilização desse material. E aí surge, e é tudo aos pouquinhos. Mas esse aos pouquinhos que eu digo para vocês é numa disciplina que é dada em módulos, que são em 80 horas, em 20 dias. Em 20 dias letivos, o que dá mais ou menos um mês de aula todos os dias, tirando o final de semana, nasce o projeto, nasce a prática, nasce a exposição do trabalho, nasce tudo. Então, a gente faz meio que um milagre mesmo na correria, em um mês. Projeto, pratica, sei lá, tenta, retenta, deu errado, faz de novo. Aí, nesse meio tempo, o aluno está querendo desistir da disciplina e já está querendo desistir daquela ideia e
trabalhar em grupos, como vocês sabem, vocês que estão me escutando, não é muito fácil. É um dos desafios da atualidade e tem o seu lado, dos benefícios e tem o seu lado de eu estou trabalhando com alguém, eu preciso equilibrar os meus problemas, minhas emoções, eu preciso equilibrar o meu trabalho, eu preciso me adaptar com o outro, com o ritmo de trabalho do outro, ou o outro precisa trabalhar, não posso me escorar no colega. Então começam os problemas ali e a gente tenta resolver da melhor maneira possível. E graças a Deus, até o momento, nunca deu errado. E ela vem assim, o CETAM ele tem esses cursos técnicos, e são cursos que têm algumas disciplinas que têm práticas. Como você falou, acho que os cursos do IFAM ainda não chegaram em práticas, mas é algo que um professor de qualquer área que seja, um professor de matemática, que vai utilizar a quantidade de material, vai começar a mostrar a quantidade de material que ele recolheu do lixo, ou quantidade que esse material pode estar impactando o meio ambiente, ou um professor dentro da área do meio ambiente mesmo, sei lá, um professor de biologia, um professor de química, ele pode estar trabalhando dentro da sua proposta e trazendo essas práticas, porque essas práticas são legais, são interessantes para o aluno. O aluno chegar, ele sair daquela parte teórica para uma prática, para ele botar toda a sua criatividade, tudo aquilo, todo aquele mundo, porque um aluno é um mundo, né? Ele tem uma bagagem muito grande do seu dia a dia, da sua convivência, da comunidade em que ele vive. Então, ele tem, às vezes, ideias que ultrapassam a ideia que o professor ele tinha programado para aquela disciplina. E é aí que acaba superando as expectativas que a gente tem para a aplicação de uma disciplina. Ok, professora, então, muito obrigada. Fica a dica aí aos alunos, né? O que a professora falou. Então, eu acredito que nessa manhã não apenas queremos ser ouvintes, queremos segregar cada informação que foi compartilhada conosco nessa manhã. Então, nós agradecemos a presença da professora Bruna, já deixamos nosso de antemão para próximas atividades, né? Fica já aberto o convite quando formos realizar algo com essa pegada, né? Voltado para a temática ambiental. Então, Obrigada, Natana. Obrigado. Obrigada a todos.